Tomás, de volta, mais uma semana para a gente trocar ideias. Muito importante a participação do nosso telespectador que perguntou sobre asfalto, sobre urbanismo, sobre, nos últimos tempos, Medianeira ter recebido muito malha asfáltica, principalmente no centro da cidade e não tanto nos bairros. Primeiro, como é que você vê, pertinho de um ano político, a Prefeitura fazendo um investimento tão bom assim no asfalto de Medianeira e, caso o senhor seja prefeito, os bairros que não chegou ao asfalto ainda, em outros locais da cidade, como é que você vai trabalhar? Isso é pergunta do nosso telespectador. Um grande abraço mais uma vez pela oportunidade. Jornalismo ao serviço da comunidade, abrindo espaço para que os pré-candidatos venham conversar sobre suas propostas, que, aliás, eu acho bastante interessante e que nós devíamos focar em propostas e não em picuinhas. Ótimo. Já está começando algumas picuinhas, eu não sou nem candidato, eu sou pré-candidato, já está começando algumas coisas, eu lamento. Mas são coisas de campanha, Tomás? Não, se é dos outros, a minha não é, porque eu não faço. A minha campanha é não falar mal de ninguém, elogiar o que está certo e propostas. Não cabe ficar... Essas coisas para a população não pega bem. Então, o doutor Tomás, pré-candidato, vai se ater em propostas, e é o que nós vamos fazer. Lembrando a todos que já estou há 5 anos no PDT, sou presidente do PDT, recém teve uma eleição, vou ficar com o cargo de vice-presidente, o presidente do PDT, que vai ser nos próximos anos, é o Gilmar Moura, e mudamos toda a constituição da diretoria. Quanto ao assunto de urbanismo, acho bastante interessante. Se há um investimento de asfalto, muito bom, quem ganha é a comunidade. Mas eu conversei hoje com o secretário de obras do município de Foz do Iguaçu, muito educado, por sinal, a parar algumas dúvidas. E ele foi muito feliz nas suas colocações a respeito de uma pré-proposta que eu tenho como pré-candidato, que é a usina de asfalto. Ele, com a usina de asfalto em Foz do Iguaçu, cujo valor para o município não é um valor alto, não é um valor oneroso, ele está fazendo uma média de 300 quilômetros, ele fez ao longo desde que ele tem a usina de asfalto. Eu achei muito bom, muito bacana, e nos próximos dias nós vamos lá ver como é que funciona em loco para poder ter mais sedimento na proposta, embora a usina de asfalto vai facilitar muito, principalmente o asfalto nos bairros, que é onde já tem a infraestrutura. Esse asfalto de usina própria, para os locais que já têm as pedras irregulares, é ideal. Fica perfeito, sai muito mais barato para o município, para os cofres públicos, e quem detém as obras não é licitação, não é outras empresas, é o próprio município que, através de organogramas. Por exemplo, vamos nos próximos 15 dias asfaltar todo o bairro Itaipu, exemplo. Vamos lá, tudo que é pedra irregular, uma lama asfáltica de boa qualidade. Então começa por aí. Eu acho que nós vamos avançar e avançar muito. A minha proposta, através dessa usina de asfalto, é que onde haja pedras irregulares, até o final da minha gestão dos 4 anos, vai ter asfalto. Uma outra situação muito importante ainda é as estradas rurais. Eu quero resolver o problema das estradas rurais. Aonde tem o calçamento, asfalto. E aonde não tem, fazer uma base de tal sorte que se consiga também colocar a lama asfáltica. Eu quero ver se nos 4 anos de gestão, se eleito for, e se eu for o candidato, porque até setembro é a época que decide as convenções, e eu realmente for o candidato, e como proposta, e enfim, se ganhar trabalho, colocar a malha do interior quase que totalmente asfaltada. Ô, Tomás, curiosidade minha aqui agora como cidadão e que não conhece do assunto. Você montar uma usina de asfalto hoje, é um investimento maior que você tem que fazer no início. Pois a manutenção dela vai economizar do que você comprar o asfalto de uma empreiteira a longo tempo? A qualidade
da empreiteira, que é quente, é muito boa, por isso que ele é mais caro. Certo. Mas não quer dizer que uma usina de asfalto a frio não resolva o problema, principalmente o problema de onde já tem uma estrutura sólida para você colocar. É evidente que Foz do Iguaçu e nós pretendemos fazer da mesma forma. É duas frentes. Uma frente de uso próprio da usina de asfalto, né, e licitar serviços de usinas terceirizadas a quente, porque asfalto novo praticamente tem que ser feito com asfalto a quente terceirizado. Então, isso com certeza absoluta Foz faz, todo mundo faz. E hoje o que aconteceu? O preço do cúbico do asfalto diminuiu. Por quê? Porque as prefeituras que estão optando pela usina de asfalto, né, não vai comprar de terceiros. Claro. Então, a lei da oferta e da procura acaba baixando o asfalto. Isso é muito bom para o município, que a gente vai ter essas opções de ter sua própria usina e também terceirizar serviços. Né? Bom, urbanismo não se fala só em asfalto. Certeza absoluta. Do que mais que você tem de proposta? Por exemplo, dentro dessa situação de pavimentação, você faz necessário as ciclofaixas, ciclovias, alguns projetos de alguns locais ter as ciclofaixas, as ciclovias. Isso é de fundamental importância. Hoje o ciclismo se expandiu no nosso município e nós temos que fazer um projeto urbanismo que contemple as bicicletas com segurança, para que toda a família possa desenvolver esse tipo de modalidade sem maiores transtornos. Isso a gente vai fazer um estudo. Uma outra situação importante de urbanismo praças é espaço de lazer, é onde as pessoas vão. Praça Central, hoje é a praça da prefeitura, centenas de pessoas vão lá. A gente quer estender isso aos bairros. Cada bairro ter seu local de lazer, o local de encontro, um local onde aquelas pessoas do próprio bairro possam levar as crianças em um parquinho, praticar um pequeno esporte dentro de uma área de esportiva e também uma área de lazer nos próprios bairros, aos moldes de que tem no centro. Além do que, cada bairro tem que ter uma rua de referência. Eu acho que é importantíssimo cada bairro ter uma rua bem iluminada, bem pavimentada, mas dentro de uma situação dos bairros, uma rua referencial que possa marcar bem aquele bairro. Mesma pergunta que foi feita para o pré-candidato Neguinho, tempos atrás, quando ele falou sobre urbanismo. Pergunta do Antônio, lá do bairro Itaipu, que diz assim que se tem vergonha hoje da nossa rodoviária aqui de Medianeira. Tem um projeto para melhorar ou para mudar essa rodoviária de local, Tomás? O ideal seria a construção de uma nova rodoviária. Indiscutivelmente, essa já está muito antiga. Para você fazer uma reforma estrutural, o gasto talvez seja maior do que você ter um projeto de uma nova rodoviária. Dentro das minhas propostas de pré-candidato, contemplo uma nova rodoviária. Mais ou menos, eu tenho em mente a localização, mas por uma questão estratégica fica para as próximas, lá quando realmente se efetivar as candidaturas, se eu for o candidato, porque isso é uma questão estratégica dentro da nossa coligação. Também não posso dar dicas, né? Claro. Isso é coisa minha, do meu grupo. Tem que segredo que é segredo. Segredo que é segredo. Uhum. A gente tem ideias, mas com certeza dentro das propostas, uma nova estação rodoviária que contemple a Medianeira, que Medianeira está crescendo e precisa se modernizar. E é isso que nós vamos fazer como gestor. Critérios para loteamentos, Tomás. As leis têm que ser para todos. As leis têm que ser para todos. Eu não sou contra o loteamento. Às vezes, o loteamento A sai mais fácil, o loteamento B demora um pouquinho mais. Eu acho que a iniciativa privada tem todo o direito. Agora, a lei tem que ser para todos, né? Desde que contemple as regras básicas que regem o município. É evidente que tem que ser acompanhado a infraestrutura, tem que se pensar em escola, tem que se pensar nos postos de saúde, tem que na pavimentação, esgoto, na água. Não é? Esses loteamentos vão ter que ter
água, senão não tem. Já está difícil hoje a Sanepar dar conta do recado. Se você aumentar mais loteamentos com uma infraestrutura da Sanepar inadequada, talvez agrave o problema. Então, dentro da lei, evidentemente, com critérios, e para todos nós vamos conseguir fazer com que Medianeira avance. Tomás, você falou em modernidade, iluminação pública, placas de trânsito, né, placas de identificação de ruas. Não tenho a menor dúvida, Medianeira tem um déficit muito grande de identificação de ruas. Às vezes chega um determinado, as pessoas chegam e perguntam, o senhor sabe onde é que fica a rua? A gente sabe porque já mora aqui, mas não tem identificação da rua, isso é fundamental. Outra coisa importante também é a reavaliação dos sinaleiros, talvez novos sinaleiros, como eu falei, e também os binários, as rotatórias, e a iluminação pública. A iluminação pública ela tem que ser melhorada e muito. Não é? Então, iluminação moderna, de preferência os painéis solares, para baratear o custo. Né? Nós temos que fazer um estudo para baratear o custo da iluminação pública e melhorar a qualidade da iluminação pública. Painéis solares ou outro sistema que os engenheiros de engenharia elétrica possam nos monitorar, nos municiar. E a gente vai fazer, porque melhorou um pouquinho a iluminação pública nesses últimos 60 dias, certo? Mas tem que melhorar muito mais ainda. Aquilo que eu digo, Medianeira cresceu, mas tem que ser modernizado. Né? É a velha forma de administrar, dando passagem para a nova forma de administrar. É o que eu penso. Bom, claro que a gente vai deixar o canal aberto, 998-185731, para que você mande perguntas, mesmo que seja um assunto que a gente já conversou aqui. Fica à vontade, viu, cidadão? É muito importante a sua participação, o seu argumento e também, às vezes, alguma reclamação para que, no futuro, Medianeira seja melhor ainda. Obrigado, Tomás. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.